Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja na liturgia da Palavra para o crescimento espiritual, para a nossa santidade, para a busca da nossa comunhão com Cristo. Hoje nós estamos aí no 21º domingo do tempo comum, no ano B, e hoje vamos meditar um pouco sobre o tema, né? Ser católico ou não ser. Meus amados irmãos, a liturgia da palavra de hoje traz para nós a primeira leitura extraída de Josué, capítulo 24, versículos do 1 ao 2a, depois versículo 15 a 17 e o versículo 18b. Diz assim o santo texto deste domingo para nós. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo. Isso aqui nós podemos tomar para nós hoje. É o Senhor que fala comigo e com você. Josué disse: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, a quem cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Então, a pergunta de Josué é a pergunta que o Senhor faz para nós neste domingo. Ser católico ou não ser? Nós precisamos escolher. Nós precisamos nos decidir. Porque o Senhor é muito enfático em suas palavras. O Senhor chega a ser duro em suas palavras. E é isso que nós vamos ver no Evangelho de hoje. Porque não adianta eu dizer, eu sou católico, mas eu acredito em partes da fé católica. Quando, na verdade, a própria palavra católica propõe para nós a adesão ao todo. Porque a palavra católica significa universal, ou nós podemos interpretar ou traduzir também como completa, inteira. Portanto, assim como Josué, na Assembleia de Siquém, pergunta ao povo a quem vós quereis servir, hoje é feita a pergunta a nós: somos católicos ou não somos católicos? Porque existem condições claras e objetivas que nos definirão por toda a história, que nos definirão para a vida eterna, se nós somos ou não somos católicos. Nós somos católicos a partir do momento em que nós aceitamos o todo daquilo que é a fé da Igreja. Por isso a palavra católico. Por quê? Porque a palavra heresia, meus irmãos, significa escolher uma parte, ou seja, separar partes da fé para crer. Eu creio nisso, mas eu não creio naquilo, então logo eu sou herege. A própria palavra designa aqueles que vivem fazendo escolhas. Escolhas no sentido aqui que eu estou dizendo, não se decidir se eu sou ou não sou católico, mas fazer escolhas de partes da fé católica para crer e outras não. Portanto, a pergunta de Josué à Assembleia de Siquém é a pergunta que o Senhor faz para mim e para você neste domingo. A quem vós quereis servir? O povo, diante de Josué, no versículo 16 da primeira leitura de hoje, responde de maneira muito concreta.
Porém, ao passar da caminhada, no caminhar, vai dando testemunhos às avessas do que haviam escolhido. Basta nós seguirmos o contexto histórico desse povo que havia saído do Egito e que havia a segunda geração havia entrado na terra prometida junto com Josué. Nós podemos ver que ao longo da história eles foram escolhendo outras coisas senão Deus. E por isso os exílios, por isso os castigos que sofreram. O povo disse assim, versículo 16 da primeira leitura deste domingo. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos ao Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Meus amados irmãos, esta resposta do povo deve ser a nossa resposta mediante o Cristo, que hoje, concluindo esse discurso que foi meditado pela igreja durante 4 domingos, que são o discurso a respeito do pão vivo que desceu do céu, que é o discurso a respeito da Eucaristia. No Evangelho de hoje, extraído de São João, capítulo 6, versículo 60, o Senhor vai mostrando que nem todos irão aderir à fé, ao seu discurso, à verdade católica de que Cristo está transubstanciado no pão e no vinho. Ou melhor, que o pão e o vinho transubstanciado é o próprio Cristo. Por isso, ser católico ou não ser, ou eu creio na fé da igreja por um todo, ou eu não sou, não posso ser, não serei católico em hipótese alguma. Veja o que disse Jesus no Evangelho deste domingo. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Talvez você esteja aí já se corroendo com raiva porque eu estou dizendo ser católico ou não ser. Talvez você já esteja aí se torcendo, até quem sabe com raiva, com ódio de mim, porque eu estou dizendo ou nós somos católicos ou nós não somos. Ser ou não ser católico, eis a questão. Porque nós não podemos estar aí escolhendo partes da fé católica para crer e outras desprezando. Por isso, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. E eu quero aqui usar palavras duras para dizer, se você crê na igreja, se você crê em Jesus, então creia na fé católica, creia em um todo da fé. Talvez você esteja dizendo: esta palavra é dura, Denis. O que tu estás falando aí não pode ser dito. Sim, pode ser dito. Porque mesmo eles dizendo: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou. Então Jesus ficou sabendo que eles estavam murmurando. Que história é essa? Que esse homem vai dar a sua carne e o seu sangue para comer? Que história é essa? Que esse homem pode dar o seu corpo para ser verdadeiramente comida e o seu sangue para ser verdadeiramente bebida? Isso é impossível. Assim também disseram os judeus, no capítulo 6 de São João, versículo 52. Os judeus discutiam entre si, dizendo: talvez você esteja aí se torcendo e dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Talvez você não esteja usando a fala que usou os judeus. Talvez você não esteja usando a fala que usou
os discípulos dizendo esta palavras são duras. Talvez você esteja dizendo assim: não, o pão não é. A Eucaristia não é o corpo e o sangue de Cristo, mas é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Talvez você esteja dizendo: não, Jesus não quis dizer que a Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue. Jesus estava querendo dizer que a Eucaristia representa, simboliza o seu corpo e o seu sangue. Mentira. Tenha coragem de ser católico. Tenha coragem de ser de Cristo. Tenha coragem de acreditar em Cristo e nas suas palavras. Os judeus discutiam entre si dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. E Jesus deixa muito claro, né? Jesus deixa muito claro aqui no versículo versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Pois, versículo 55, pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então, meus amados irmãos, Jesus percebeu que eles estavam ali discutindo, murmurando a respeito dele dizer que o pão vivo, descido do céu, é ele mesmo. E quem come do seu corpo e do seu sangue vive eternamente. Eles discutindo, murmurando. Por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? Isso vos escandaliza saber que o pão e o vinho é corpo e sangue de Cristo? Isso vos escandaliza? E quando verdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Entre os cristãos, meus irmãos, existe alguns que não creem. Dentro do catolicismo, dentro da Igreja Católica, existe alguns que não creem. E não é que não creia somente na Eucaristia. Não creem na Igreja. Não creem naquilo que a Igreja ensina. Não creem, não acreditam em Jesus, nas palavras de Jesus. Porque Jesus aqui continua. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Então, se você não consegue ser católico, se você não consegue acreditar na fé da Igreja por inteiro, peça ao Pai a graça de ser atraído por Cristo. É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Peça ao Pai: Pai, concede-me a graça de ser atraído por Ti e de ir até o Teu Filho Jesus e crer nas palavras do Teu Filho Jesus. E veja, meus irmãos, que nós podemos presenciar, ou melhor, nós podemos contemplar esse evangelho nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Versículo 66, 666, né? Parece até, vamos dizer assim, uma mensagem subliminar para falar daqueles que são filhos da besta. 666, São João 6,66. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. A partir daquele momento, muitos discípulos que aderiram o discurso da besta, não andavam mais com ele. E por que aderiram o discurso da besta? Porque aderiram à mentira. Quando Jesus diz: meu corpo é verdadeiramente comida,
Alguém diz, não, não é. Jesus estava querendo dizer que era um símbolo. Quando Jesus diz, o meu sangue é verdadeiramente bebida, alguém diz, não, não é. Quando Jesus toma o pão, depois de dar graças e diz, isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é, pegando o cálice também, isto é o meu sangue, tomai e bebei. Muitos que aderiram o discurso incrédulo da besta diz, não, não é, é só um símbolo. Jesus estava falando de maneira simbólica e ainda usa outros textos que está completamente fora do contexto que está escrito, que foi narrado, que foi vivenciado pelos apóstolos, pelos discípulos e por uma grande multidão, que é o discurso do pão da vida. Ainda pega textos fora de contexto, fora do contexto do discurso eucarístico, para dizer, Jesus disse, eu sou a porta, então quer dizer que Jesus é a porta? Jesus disse, eu sou o caminho, então quer dizer que Jesus é um caminho? Jesus disse, eu sou a videira, quer dizer que Jesus é uma árvore? Ainda tem pessoas que pegam textos fora do contexto para fazer desses textos pretextos, para descaracterizar, para tirar a verdade que está nas palavras de Jesus, no discurso sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Aqui nós podemos ver de maneira muito clara os protestantes que saíram da igreja e não andam mais com Jesus. Porque se nega Jesus eucarístico, nega o próprio Cristo, mesmo que façam isso de maneira inconsciente. Negar parte da fé é negar toda a fé. Então Jesus disse aos 12, então Jesus disse aos católicos, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro, o Papa, a quem vos ouve, a mim ouve. A quem vos rejeita, a mim rejeita. E nós, como somos bons católicos e cremos e aceitamos em toda a palavra que disse Pedro, ao longo de toda a história, nos seus sucessores e atualmente hoje no Papa Francisco, nós que somos católicos, ouvimos de Jesus, também vós quereis ir embora? E, unidos à fé de Pedro, a fé católica, dizemos com São Pedro, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Se Jesus é o Santo de Deus, se Jesus é o próprio Deus, que criou tudo pelo poder da sua palavra, que sustenta o universo com o poder da sua palavra, que se fez carne sem precisar, né? Assim eu quero dizer na questão sexual, sem precisar da contribuição do homem para isso, encarnou-se por meio do Espírito Santo, não poderia dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomai-o e comei, tomai e bebei. Então, meus irmãos, o apóstolo São Paulo mostra esse grande mistério na segunda leitura de hoje, dizendo, Efésios, capítulo 5, versículo do 21 ao 32, São Paulo faz uma comparação entre a submissão do esposo, ou melhor, a submissão da esposa ao esposo, como a submissão da igreja a Cristo. E quem adere a Cristo, quem se submete a Cristo, deve ser submisso, assim como a esposa deve ser submissa ao esposo. Pois nós, igreja, somos esposa de Cristo.
E aqui São Paulo usa da figura, né, do matrimônio para falar dessa comunhão, desta Eucaristia, né, entre a igreja, sua esposa e Cristo. Veja o que São Paulo diz, irmãos. Aqui Paulo não está falando unicamente de matrimônio. Paulo está falando do mistério da união hipostática entre Cristo e a igreja, entre a cabeça e os seus membros, entre o corpo de Cristo e Cristo, cabeça da igreja. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros, comunhão fraterna entre os irmãos, que é gerada, que é constituída pela Eucaristia, pela comunhão eucarística. Ele diz, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Aqui o Paulo usa do matrimônio para revelar, para ensinar sobre o mistério entre Cristo, esposo, e a igreja, sua esposa. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher. Do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo, mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então Paulo aqui está usando da figura do matrimônio para falar do amor de Cristo, esposo, pela sua esposa, a igreja. Porém, há também um ensinamento para os esposos, mas o maior mistério aqui é da união hipostática entre Cristo e a igreja. Uma união que é inseparável. E ele diz, maridos, amai vossas mulheres, como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim. Cristo quis assim. Torná-la, ou seja, tornar a igreja santa, purificando-a com o banho da água unida pela palavra, purificando pelo banho da água, pelo batismo, unido pela sua palavra. E a palavra de Jesus é espírito e vida. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo, porque Cristo ama a igreja como o seu próprio corpo, ele é a cabeça da igreja. Aí ele diz, aquele que ama a sua mulher, olha, Cristo que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Tem aí protestante que chega a dizer que Cristo odeia a igreja. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Cristo jamais odiou a sua igreja. Ao contrário, alimenta com o quê? Com a Eucaristia, com o seu corpo e o seu sangue, que é verdadeiramente comida, que é verdadeiramente bebida. E quem não crê nisso não é católico. Não adianta pensar que seja, ou até tentar se convencer do contrário, mas não é católico. Pelo contrário, ele alimenta e a cerca de cuidado, como o Cristo faz com a sua igreja. Cristo alimenta e cerca a sua igreja de cuidado. E ele diz, e nós somos membros do seu corpo. Nós que cremos na igreja, nós que cremos em Cristo, nós que somos católicos, nós que não somos hereges para escolhermos partes da fé. Nós cremos na igreja, nós cremos em Cristo, nós somos católicos, cremos na fé por um todo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério, por isso eu digo que Paulo aqui não falava somente do matrimônio, no sentido sacramento do matrimônio,
entre um homem e uma mulher, mas Cristo falava da união hipostática entre ele e a igreja, o seu corpo, ele cabeça e nós os seus membros. Versículo 32 da segunda leitura de hoje, Paulo conclui dizendo: este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Portanto, meus amados irmãos, negar a Eucaristia ou negar qualquer outro dogma da fé católica é negar a Cristo, é dizer não a Cristo. Por isso, eis a questão: ser católico ou não ser? Quem é católico diz: a quem nós iremos, Senhor? Pois somente tu tens palavras de vida eterna. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com teus irmãos e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.